Boa noite para todo mundo. Bem-vindos a mais uma semana de Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar de um assunto, um exame, na verdade, que comumente é feito em gestantes. E o nosso convidado de hoje vai nos explicar um pouquinho sobre ele. O doutor já está conectando. Vamos aguardar uns minutinhos só para que ele consiga conectar por fim. Boa noite. Boa noite, escutando bem? Estou te escutando bem. O senhor me escuta bem? Sim. Doutor Roger, seja muito bem-vindo. Confesso que é a nossa primeira participação masculina no Gerando Conteúdo. Fico muito contente em te ter aqui. O senhor está bem? Tudo bem, agradeço o convite. Gratidão por ser o primeiro homem a falar aqui na live do Gerando Conteúdo. E vamos tentar explicar um pouquinho aí sobre o ultrassom no pré-natal. Vamos sim. Bom, eu vou fazer rapidamente, então, uma apresentação do Dr. Roger. Depois o senhor complementa, tá? Se o senhor achar que faltou alguma informação. Gente, a primeira live do Dr. Roger. Então, ele ainda está um pouco nervoso, mas daqui uns minutinhos ele já vai estar Já tudo está mais calmo e descontraído vai já. estar familiarizado. É isso aí. Bom, Dr. Roger Funagoshi, nosso obstetra, ginecologista obstetra e ultrassonografista, né, doutor? Isso. Eu sou formado na Univale em medicina, me formei em 2011. Após isso, fiz 3 anos de residência no Hospital Marieta, em Itajaí. E em 2015 voltei para Florianópolis, eu sou natural daqui, no qual eu atuo desde então. E fiz a pós-graduação em ultrassonografia e ginecologia e obstetrícia na Cetros em São Paulo. Tá, doutor, ultrassonografista, então, é aquele médico especialista em ultrassonografia ou em ultrassonografia e outros exames? Na verdade, são outros exames também. Cada especialidade tem a sua particularidade de ultrassonografia. Eu, como especialista em ginecologia e obstetrícia, me dediquei mais nessa área, né? Existem outros ginecologistas obstetras que acabam fazendo outros tipos de ultrassom, porém eu faço mais a parte da ginecologia e obstetrícia. Tá. Doutor, e o que é essa ultrassonografia? Então, ultrassonografia no pré-natal, né? Vou falar basicamente do pré-natal, que é a nossa live. É um método, então, de imagem no qual a gente faz avaliação no primeiro trimestre, principalmente para avaliar a evolução da gestação, importante a datação da gestação também, e ver se tem batimento embrionário, se está tudo bem com o embrião, se está correspondente à data da última menstruação, para assim ter uma DPP é, provável aí do parto. Tá. Então, na verdade, doutor, com a ultrassonografia é que a gente consegue identificar realmente com quanto tempo essa paciente está de gestação? Exato. Quem não tem muita certeza, né, da data da última menstruação, e a grande maioria das mulheres que a gente pega, às vezes não sabe o primeiro dia da última menstruação, para fazer a datação da idade gestacional da gestação seria ou pela data da última menstruação e ou pela ultrassonografia do primeiro trimestre, no qual é realizado o ultrassom obstétrico transvaginal até a 11ª semana, né? Esse primeiro ultrassom do primeiro trimestre é o mais importante, então é o que melhor tem é, significado para datar bem certinho a gestação e ver se está correspondente com a menstruação. Porém, esse primeiro exame de ultrassonografia, né, ele tem mais ou menos uma variação de 5 dias, então se tiver dentro da margem da data da última menstruação, pode ser considerada a data da última menstruação para se datar a gestação provável da hora do parto. Tá. Doutor, e a contagem é aquela contagem que para nós, né, leigos, e são semanas, são meses, na verdade, mas não, a ultrassonografia ela consegue te dar as semanas, né? Exatamente. A primeira ultrassonografia, então, como eu falei, sendo a obstétrica transvaginal, né, até a 11ª semana, faz a avaliação do CCN. O CCN seria o comprimento cabeça-nádega, no qual ali o próprio ultrassom ele já calcula a idade gestacional pelo comprimento do embrião. E ali já faz a avaliação também da DPP e ver se está compatível com a última menstruação. Doutor, engraçado, né? Porque um feto nas primeiras semanas
é muito pequenininho, né? Né? O senhor pode me dizer melhor o que um bebê tem, um feto tem de 3 semanas, mais ou menos. E o exame ele consegue verificar tudo isso, né? Então, no ultrassom, importante, até já falando, o primeiro ultrassom a ser realizado, o ideal seria a partir aí da 7ª semana, no qual já tem um embrião de mais ou menos 1 centímetro. Lógico que para a gente 1 centímetro é bem valioso, porém na ultrassonografia a gente já observa a gestação intraútero acima de 4 semanas. Porém, não se aparece ainda o embrião, né? A formação seria primeiro o saco gestacional a partir de 4 semanas, em torno de 5 semanas, 5 semanas e meio, a vesícula vitelínica. A vesícula vitelínica seria o que vai nutrir o embrião até a formação da placenta, lá na 11ª semana. E após isso vem o embrião com 6 semanas, no qual esse embrião vai estar medindo aproximadamente 0,4, 0,5 centímetro. Imagina, doutor, é muito pequenininho, né? E a gente já consegue, através desse exame, ter um monte de informação. Doutora, eu ia te Exatamente. questionar sobre a importância da ultrassonografia, mas o senhor comentou alguns pontos. Mais alguns pontos relevantes, doutor, quando a gente fala em importância do exame? Sim, logicamente do primeiro trimestre, a avaliação da vitalidade embrionária, né? Principalmente algumas pacientes que sofrem de algum sangramento no primeiro trimestre, importante ver a vitalidade, se está tudo bem com a gestação, se houve a parada da gestação, a interrupção precoce da gestação. Posteriormente vai ser feito um ultrassom aí com 11 a 14 semanas, não sei se depois a gente vai tirar um pouquinho das dúvidas de quais Eu acho, ultrassons na gestação, né? sim. Mas já falando um pouquinho, assim, entre 11 a 14 semanas já também um exame bem importante. Depois vamos detalhar um pouquinho mais, que é o morfológico do primeiro trimestre, e depois o morfológico do segundo trimestre, entre 20 a 24 semanas. Tá. A gente consegue descobrir algumas ou quais doenças, doutor, através da ultrassonografia? Na verdade, nesse primeiro ultrassom morfológico do primeiro trimestre, que é feito entre 11 a 13 semanas e 6 dias, a gente faz um rastreamento de algumas doenças, né? Hoje em dia, principalmente as aneuploidias, cromossomopatias, a síndrome de Down, do 21, a do 18, do 13, por qual parâmetro? Nesse exame, a gente faz a avaliação da translucência nucal, que seria a nuca do bebê, né? Se está num diâmetro normal ou se está aumentado. O osso nasal, no qual a gente faz a avaliação do se o osso ele está presente, está ausente ou hipoplásico, que seria diminuído para aquela idade, ou então também o ducto venoso. O ducto venoso é um ducto que faz a ligação do coraçãozinho fetal, né, a artériazinha umbilical, no qual se tem alguma alteração ali, a gente já consegue também identificar se tem uma suspeita de cardiopatia, por exemplo. E nesse exame, tendo algum desses parâmetros, às vezes tem dois, ou um, ou três, os três alterados, a gente faz dá seguimento, né, um rastreamento, no qual vai ser feito um outro tipo de exame, que seria o cariótipo fetal, por via de amniocentese, que seria a punção do líquido amniótico, ou então pelo NIPT, que hoje em dia é feito pelo sangue fetal, né, sangue materno, perdão, e demora em torno de uns 30 dias para vir ao cariótipo fetal, para ver se vai fechar o diagnóstico de alguma aneuploidia e cromossomopatias. E Tá. após isso, depois tem o morfológico do segundo trimestre, entre 20 a 24 semanas, a gente consegue fazer a avaliação de algumas malformações, né, algumas síndromes do sistema nervoso central, aí mais detalhado, que seria, eu acho que, um outro tópico. Tá, mas doutor, tudo isso a gente consegue ver pequenininho através da ultrassonografia. Bem, consegue enxergar tudo isso. Na verdade, como eu falei, entre 11 a 14 semanas, 3 semanas e 6 dias. Então, ali já está no terceiro para o quarto mês, né? No qual a gente já faz essa avaliação de suspeita de um rastreamento, né? Faz o rastreamento de algumas doenças. E E que não só tamanho de, ele tem, mais ou menos, doutor? e, e não só doenças também, só um pouco, só Tá. reiterando também, a gente faz a avaliação com o Doppler, né? Também desse exame, que é bem importante do rastreamento da pré-eclâmpsia, que seria, né, uma doença bem importante e de mortalidade bem importante materna.
pela avaliação das artérias uterinas e também a avaliação de restrição de crescimento intraútero ao longo da gestação pode ter. Se essas artérias estão alteradas, a gente tem que já entrar com um AS, por exemplo, para até a 16ª semana já tem que ter esse diagnóstico se está alterada ou não. Tá. E que tamanho mais ou menos já tem o feto nesse momento? Em torno de 1,5 cm, aí 1,6, 1,8. Depende da idade Continua gestacional. pequetito, né, doutor? Depende muito da idade gestacional. Doutor Roger, é obrigatório fazer o exame da ultrassonografia? Hoje no pré-natal é feito, lógico, as obrigatórias são em torno de 3, porém a mãe, normalmente a gente faz mais, né? Até pela questão, vou dar um exemplo das 3 que são importantes, essa ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, entre 11 a 13 mais 6 dias, e já faz uma boa datação também da gestação, a de 20 a 24 semanas, a morfológica do segundo trimestre, e uma outra lá no terceiro trimestre para avaliação de crescimento fetal, líquido e Doppler, né, que seria vascularização para o bebê via placentária e do cérebro do bebê. Mas hoje em dia a gente já acaba adicionando algumas outras, então como eu te falei, as transvaginais do primeiro trimestre até 11ª semana, no qual a mãezinha acaba ficando bem ansiosa logo que descobre a gestação. Eu acho que deu uma travadinha. Deu, acho que foi uma conexão. Pronto, doutor, acho que Foi. voltou. Voltou. E no qual a mãezinha, então, já quer logo fazer um ultrassom, né? Então, é sempre esperar pelo menos até a 7ª semana aí, no qual a gente já faz uma boa avaliação do batimento. E depois é feita alguma outra, principalmente do sexo, né? Que as mães perguntam bastante também. É importante fazer entre a 16ª e a 18ª semana já é de certeza para saber o sexo, porém nessa morfológica do primeiro trimestre a gente já acaba fazendo uma sugestão aí dependendo da idade gestacional, mas não 100% da sexagem fetal. E Tá. aí acaba fazendo mais uns 2 até o final para avaliação do crescimento, bem-estar fetal também. Fazer um acompanhamento. Doutor, mas se eu sou aquela gestante que quero fazer 1, 2 ultrassonografias no mês, eu tô nervosa, ansiosa, eu não sinto meu bebê mexer, né? Eu quero escutar o coração. Eu posso fazer quantas eu quiser e o meu obstetra tiver tempo de me atender ou não, doutor? É desaconselhável fazer pelo menos o mínimo ou quantas ele achar necessária. Então, sempre existem as exceções, né? Acaba, às vezes, tendo algum acompanhamento de alguma comorbidade, uma restrição de crescimento, que o bebê não está crescendo muito, por exemplo, ou um feto muito grande para a idade gestacional, que tenha que acompanhar também o peso fetal, ou alguma alteração de Doppler, então vai ser muito particular de cada caso, né? Dessas comorbidades, por exemplo, às vezes tem controle até semanal ou a cada 2 semanas. Mas numa gestação de baixo risco, vindo tudo bem a gestação, não há necessidade de estar fazendo toda hora, né? Eu acho que em torno de mais 5 a gestação toda já está de bom tamanho. Tá. O senhor comentou ali do sexo do bebê, que é o interesse da mãe, do pai, ficar aquele nervosismo. A partir de quantos meses ou semanas a ultrassonografia ela te dá certeza do sexo do bebê? Ou pelo menos quase certeza absoluta, né, doutor Rocha? A certeza no quarto mês, ali entre a 16ª semana e a 18ª semana, no qual o broto ali já genital já está bem diferenciado. O entre 11 a 13 mais 6 ainda não está muito bem diferenciado, a gente vê mais pela uma angulação mesmo do broto genital e lógico que quanto mais próximo aí da 14ª, mais chance de a gente acertar e dar uma porcentagem maior. Mais Tá. certeza, 16 a 18. Tá. Doutor, ainda acontece casos em que é menina e aí chega na hora, nasce o menino, ainda existe ou os nossos exames hoje já são absurdamente corretos em que não erre, não tem esse tipo de erro? Ou pode existir? Já vi acontecer, sim, mas como eu trabalho em rede pública,
é bem mais comum, no qual elas não têm muito acesso, infelizmente, à ultrassonografia via SUS, mas na rede privada é muito raro. É raro? É, Tá bom. graças a Deus, né? Pois então, não, eu fico pensando porque normalmente vai se alterando, né? E vai se modernizando também os equipamentos, os exames. E aí, às vezes, a gente imagina que possa ocorrer sim um erro. Claro, a gente está falando de um ano que também está fazendo, né? Tem um leque de coisas que podem acontecer aí. Mas, então, pode acontecer, mas normalmente não se tem acontecido isso. Então, a gente já fica bem, as mães podem ficar sossegadas que, teoricamente, se é menino, é menino e a menino vai ser tudo certo de acordo com o exame. Não, não, é bem fidedigno, bem certeiro ali fazer no final, ou já fez ali no morfológico, no qual tem bastante líquido amniótico, o bebê, por isso que a gente já faz o exame morfológico, por exemplo, entre 20 a 24, e a gente vê a genitália até para ver se tem alguma alteração, principalmente às vezes no menino, que pode ter a uretra um pouquinho mais baixa, então ali a gente já confirma também o sexo e a visibilidade não tem dúvida nenhuma, não. Tem Alguém bastante colocou líquido aqui, amniótico. uma seguidora, a Shelby colocou aqui, em 91 91. aconteceu com a minha mãe. Raro. 1991 faz bastante tempo, né? Então, ultrassom é mais ou menos aí da década de 80, no qual ainda, né, não era tão bom quanto é agora, né? Hoje temos máquinas excelentes, então é muito difícil hoje ter esse erro. Doutor, mas na verdade aquela linguagem ou o que aparece no visor para ti, só o senhor entende, né? A mãe Tudo olha, preto e fica branco, né? emocionada, escuta, mas ninguém entende nada. O senhor é que consegue realmente fazer a leitura. É muito difícil essa leitura? Ou vai mais de estudou, aprendeu, tem a técnica, fica bem mais fácil? Então, acho que é por isso que a gente faz, primeiramente, 6 anos de medicina, depois, dentro da medicina, a gente vê algumas coisas de ultrassom, porém, depois tem uma especialização também pós, só de ultrassonografia, né? Lógico que no início a gente sempre tem dúvida, como qualquer outra profissão, e quanto mais praticidade, mais experiência a gente vai adquirindo e vai vendo as coisas, então a gente ainda sempre está aprendendo, nunca sabemos tudo, né? Sempre surge alguma dúvida, a gente tem que tirar a dúvida com alguém mais experiente e assim por diante. Mas a gente sempre tenta explicar sempre ali na clínica, quando eu faço ultrassom, eu sempre explico para as pacientes o que a gente está medindo, né? Até para elas entenderem também, que elas fazem essas perguntas mesmo que às vezes É estou comum, medindo a barriga, é comum. Às é vezes corriqueiro, né? Porque o senhor entende muito bem, mas a gente, olhando aquilo, a gente não entende como é que, como é que ele consegue medir da nádega a cabeça, né, do bebê, a nuca, se a gente não está enxergando nada. Então, isso é muito. Às vezes a gente fica, né, com essa curiosidade de saber que realmente a leitura deve ser bem difícil, tem que estudar muito realmente para fazer esse, entender, né? é isso mesmo, e por isso que, então, como eu falei, sempre explico para a paciente ali, quando eu estou fazendo ultrassom, para elas estarem entendendo, acaba, queira ou não, são leigas, né? E é um exame tudo preto e branco, às vezes estou medindo a barriga, elas acham que é o rostinho, e assim por diante. Então, como eu faço também pré-natal, então tem ultrassom no consultório, acaba já fazendo, saindo dali já completa, né? Vamos dizer, já chega, faz a primeira consulta e já sai com o ultrassom junto. Já sai. Ó, a doutora Renata perguntou aqui, ó, doutor, quem fez a ultrassonografia que descobriu que você teria gêmeos? Você ou teu sogro? Boa noite, Renata. Obrigado pela pergunta. Então, na verdade, fui eu. Não vou contar a história toda, né? Mas primeira vez que a gente, como eram gêmeos, era, desculpa, idênticas, acaba que fica tudo na mesma bolsa. Então, de primeiro momento, a gente só viu um, que foi com 6 semanas, e depois com 7 semanas e pouca, a gente acabou que a minha esposa parou os sintomas, ficamos preocupados, né? Fomos fazer e eu que diagnostiquei que tinha. Caiu um Travou um pouquinho, mas pouquinho. voltou agora. É, Ficou na parte tinha, que o senhor disse que o senhor diagnosticou. isso, eu acabei diagnosticando ali os dois embriões, um ao lado do outro, com 2 batimentos, e foi aquele susto para minha esposa. Na verdade, ela que primeiro viu na TV, amor, são dois coraçõezinhos. Falei, sim, amor. Primeiro um susto, mas depois foi bastante.
Foi bem feliz. Eu imagino. É só carregar aqui. Deu. Deu. Ó, a Uhum. Madu colocou aqui para nós. E ultrassom 3D? O que ele mostra de diferente em termos de diagnóstico? O 3D, na verdade, ele não tem muito significado para avaliação de doenças, né? Ele seria mais para a mãe ter aquela fotinho bonitinha de rostinho, mas às vezes, por exemplo, um lado leporino daria para avaliar num 3D, mas não tem muita função morfológica, como é feito de 20 a 23 semanas e 6 dias. Doutor, e esse exame do 3D, por exemplo, que agora está em questão, que a mãe olha e diz assim, ah, já tenho a minha boquinha, já tenho o narizinho do pai. Realmente a questão da genética ali já tá, já aparece, ou é mais uma questão emocional da mãe já tá enxergando que é parecido, mas na verdade ainda não tem, doutor? Então, hoje já até tem um 4D, né? Já o 3D ficando para trás, mas sim, realmente já dá para ver bem perfeito e ver algumas características assim, até às vezes ele tá. Desculpa. Depois eles postam ainda uma fotinho 4D com o nascimento e a gente vê bastante semelhança. Legal. Doutor, bom, aqui tem bastante gente, aqui a doutora Maria De Então, Luca tá. diz que tu tá falando A super bem, querida. doutora Glaucia também já imaginou a emoção da hora. Muita emoção, todo mundo Glaucinha é mamãe comentando. agora também, passando pela É, maternidade. Mari, querida, já passou 2 vezes. o Gabriel botou aqui que sabe de tudo de ultrassom. E Que aí, nada. elogios, né? Foi bastante elogios durante a live, o senhor. Eu acho que o senhor se saiu bem nessa primeira live, tá? Tavas mais nervoso, mas eu acho que tu já Me soltei já, né? te soltou. Agora a gente, se pudesse ficar, a gente ficava 2 horas que estava tudo certo. Doutor Tranquilo. Roger, o senhor tem mais alguma coisa, alguma informação que o senhor acha relevante a falar da ultrassonografia ou frisar bastante para a gestante da importância? Alguma outra coisinha que o senhor queira nos transmitir? Olha, eu acho que a ultrassonografia então veio para agregar bastante a obstetrícia. Hoje tem bastante médicos que acabam, obstetras também, que têm o seu próprio aparelho, como eu tenho ali na clínica, então você já faz a consulta e já acaba fazendo o ultrassom. Eu brinco com as pacientes que eu já nem conheço mais o sonar, que é aquele aparelhozinho para escutar o coraçãozinho. Eu sempre vejo o ultrassom nas consultas e elas acabam gostando, né, logicamente. Mas assim, o ultrassom ele é importantíssimo se puder fazer pelo menos esses três que eu recomendei, então principalmente os morfológicos, né, do primeiro trimestre e do terceiro trimestre, seria bem importante para avaliações dessas malformações para na hora do nascimento ou a conduta durante o pré-natal às vezes pode mudar e o segmento também depois pós-natal, identificando alguma malformação, seja renal, cardíaca, né, é, outras doenças, o pós-natal é bem importante. Por exemplo, eu tive uma paciente que teve uma malformação cardíaca e um bebê, né? Uma coarctação de aorta e a gente teve esse diagnóstico, até na época eu ainda estava no início, então quem fez o diagnóstico foi meu colega, o Rafael Lioy, e a gente já diagnosticando na gestação, ela teve o parto, foi parto normal, só que todo a gente já fez os trâmites para a bebezinha já operar lá logo ao nascimento, porque a mortalidade é bem grande se não tem esse diagnóstico pós-natal, e acabou já indo de helicóptero e isso me marcou bastante. Logo que ganhou de parto normal comigo, no outro dia já estavam indo de helicóptero para o Rio Grande do Sul fazer a cirurgia e hoje em dia ela já deve ter uns 6 anos, 7 anos isso. E Tá ela super bem. ainda, super bem, ainda me manda fotos. Então é bem importante. Que bom. Doutora, eu quero te agradecer aqui, milhões de elogios, tá? A tua primeira live. Vários, Obrigado. acredito que muitos dos teus pacientes, de quem já Nadine foi, ali, de minha quem ainda paciente tem. querida, Tua minha família também esposa, esteve aqui, tá? minha Te esposa, elogiando a tua Tati, mãe, presente desde o eu vi. inicinho, tua Ah, mãe esposa, coruja, né? Sempre. Essa não pode colega de faltar. profissão. Que legal. Bom, perguntaram também sobre a live, vai ficar aqui no Pode GTV perguntar. também, do Uhum. Gerando Conteúdo. Também vai ficar no podcast do Gerando Conteúdo com
lá no Spotify. Então, se quiserem também ouvir ou ouvir de novo, né, as explicações do Dr. Roger, vai ficar por lá. Bom, Dr. Roger, jogador caro. Estão Deixa eu dizendo só aqui. agradecer aqui, então, esse pessoal. Não sei se tem tempo. Tenho, fica à vontade. Agradecimento, fica à vontade. Então, agradecer a todos aí pelas mensagens. Eu estou vendo aqui as últimas também, a Ana Carolina, técnica lá da Carmela Dutra, no qual eu trabalho. Recente também descobriu a gestação. Matias, um amigão aí que também estou fazendo o pré-natal dele e da Paula. Minhas tias, né? Logicamente, Coruja. E todos aí que me mandaram mensagem, agradeço aí de coração e espero ter outras. Não, vamos fazer. Agora que tu já está habituado, todo mundo que participa aqui de primeiro, Dr. Roger, depois abre a agenda para lives e aí começa a fazer live também. Eu fico muito contente de ajudá-los a dar esse primeiro passo na internet, para quem, na questão de lives, para quem é mais envergonhado. O Gerando Conteúdo também agradece bastante esse monte de informação que tu nos trouxe. Algumas dúvidas, eu tenho certeza, para quem está gestante ou quem quer ficar, já conseguiu suprir bastante informação aqui contigo. Pode seguir o Dr. Roger, né? Muita informação lá também. Ele está sempre colocando um parto que fez hoje, alguma coisa que aconteceu, para as pessoas se sentirem mais familiarizadas, até no total da gestação, do acompanhamento com ele. Doutor, muito obrigada Deixa eu só, por esses então, minutos. eu que agradeço aí a oportunidade, Aline. Só então falar um pouquinho então meu consultório, né, também. Algum ultrassom, consulta que precisar. Recentemente eu me mudei ali para rodovia José Carlos Dalcos, onde é a entrada ali do Cacupé, na CFL, SC401 Corporate. Ela é Bloco Lagoa A. Qualquer coisa entra ali no meu Instagram, que tem também um endereço e tem um telefone para agendamento de ultrassonografias, consultas, junto com meus sócios, a Juliana Zanata, que vai estar essa semana também. Quinta-feira ela participa. Quinta-feira, o doutor Diego e a doutora Simone Ribas. Então, estamos em novo local ali atendendo. Eu vou deixar marcado aqui, tá, doutor, nos comentários aqui o teu arroba do teu Instagram. Isso. E o pessoal pode E seguir da e ficar à clínica vontade também. também. Da E da Clínica clínica, Saúde. deixo marcado também. Combinado. Doutor, muito obrigada, boa noite. Deu tudo certo, as gêmeas não acordaram. Acho que não, minha esposa não falou Não, nada. a tua esposa tá lá com elas. Então Muito tá, boa obrigada, tá? noite, Boa obrigado a noite. todos aí que participaram e que mandaram alguma cena, algum Alguma elogio. mensagem. Obrigado, viu? Até mais, Tchau. doutor. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite.